minha turminha querida do Tô Graduado, mais especificamente do nosso curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Estamos aqui mais uma vez na nossa disciplina de Economia Rural. E o tema da nossa aula de hoje, adivinha, é Economia Rural. Hoje sim, nós vamos adentrar mais profundamente no tema principal da nossa disciplina. Antes de entrar no tema da aula de hoje, vamos fazer a nossa tradicional colheita da aprendizagem. Na aula anterior, a gente viu sobre cadeias produtivas. Vimos o conceito de cadeia produtiva, o que o estudo de cadeia produtiva permite analisar, quais fatores a gente pode analisar. Vimos aí algumas representações gráficas de como se demonstrar o funcionamento de uma cadeia produtiva, o que precisa ter a estrutura padrão de uma cadeia produtiva agropecuária e a importância de uma cadeia produtiva estar organizada para agradar, satisfazer os desejos do consumidor final daquele produto. Agora a gente vai, como eu falei, mergulhar mais fundo na economia rural. A gente espera que ao final dessa aula, você aluno, você aluna, tenha adquirido a competência de identificar algumas especificidades da economia do setor rural. A ideia é, a gente viu os conceitos básicos de economia. Agora a gente vai ver esses mesmos conceitos aplicados mais especificamente para o setor rural. Então a gente vai ver também a abrangência de todas as atividades econômicas que envolvem o agronegócio como um todo. Alguns tópicos que serão abordados aqui nessa aula. A gente vai ver o conceito de economia rural, a gente vai ver o que é agronegócio, qual é a definição de agronegócio, a grande cadeia produtiva do agronegócio, ou seja, todos os tentáculos aí do agronegócio e tudo que ele abraça, os segmentos de estudo da economia rural dentro do agronegócio, as subdivisões que a economia rural estuda, e as particularidades do setor rural. O que faz o setor rural ser um pouco diferente dos outros setores da economia? Bom, pessoal, primeiramente, a gente se atenta à nomenclatura. Economia rural ou economia do agronegócio, tá? Pode ser chamada dessas duas formas. Nós vamos trabalhar aqui com economia rural, que é a nomenclatura da nossa disciplina. Então, economia rural ou economia do agronegócio é um campo da economia que direciona o estudo para as atividades econômicas que são pertencentes, relacionadas ao setor agropecuário e agroindustrial, ou seja, o agronegócio. Mas, afinal, o que é o agronegócio? Para isso, a gente traz a definição de nada mais, nada menos do que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Então, diz assim, o agronegócio deve ser entendido como a cadeia produtiva, veja só o que a gente aprendeu na aula passada, a cadeia produtiva que envolve desde a fabricação de insumos, passando pela produção nos estabelecimentos agropecuários, as fazendas, empresas rurais, unidades produtivas, como queiram chamar, e pela transformação até o seu consumo final. Então, ele está definindo o agronegócio em todas as fases, desde o antes da porteira, a cadeia produtiva, desde a fabricação dos insumos que vão abastecer a produção rural que ocorre dentro das fazendas, a própria produção rural dentro dessas unidades produtivas e a transformação desses produtos até chegar ao consumidor final. Tudo isso é agronegócio. Na aula passada, a gente estudou cadeias produtivas individualmente, de segmentos do agronegócio. Agora, a gente está vendo que o agronegócio como um todo, ele é uma grande cadeia produtiva, ele é um grande sistema. O que é um sistema? É um conjunto de unidades com funções diferentes trabalhando para o mesmo fim. Então, essa grande cadeia produtiva incorpora, além da produção, todos os serviços de apoio ali, a pesquisa, a assistência técnica e também os pós-produção, o processamento desses produtos, o transporte, a comercialização. Temos também o crédito para fomentar a indústria do agronegócio, a exportação, os serviços portuários, toda a parte de logística, os distribuidores que estão ali intermediando até o consumidor final. Então, uma grande cadeia produtiva que vem desde aqui de suprimentos, produção, processamento, distribuição e consumo final. Para facilitar ainda mais a nossa compreensão, já que a abrangência do agronegócio é muito grande,
a gente vai dividir o agronegócio aqui em 3 setores. E a gente vai fazer uma analogia com a hidráulica. A hidráulica trata tudo que é a montante. Se você está em um curso d'água, em um determinado ponto de um curso d'água, do rio, de um córrego, tudo que vem antes dali, ou seja, dos pontos mais altos da nascente até o ponto onde você está, é chamado de amontante. E tudo que vai dali para frente, né, para os pontos mais baixos, até após daquele curso d'água, é denominado setor ajusante. Vamos fazer essa comparação para a gente entender o agronegócio com base nesses 3 setores. Então, o setor amontante é aquela indústria, toda aquela gama de instituições que suprem e que servem à produção agropecuária. Então, a gente chama de cadeia retrospectiva da agropecuária. Porque a agropecuária acontece aí no meio, nas fazendas, que são as unidades produtoras. Só que há uma gama de instituições trabalhando na retrospectiva dessa produção para fornecer os insumos e os bens de capital necessários. A gente estudou bens de capital, lembra? As máquinas, os tratores, os equipamentos, os implementos são os bens de capital. E temos também os bens intermediários, aqueles bens que vêm como os insumos, as sementes, que eles vêm para serem transformados ali na produção agropecuária. Então, o setor amontante é o setor que providencia tudo isso. Aí se incluem também as pesquisas, a assistência técnica e tudo mais. Bom, as fazendas são as unidades produtoras onde acontece a produção agropecuária e depois da fazenda, da porteira para fora, temos o setor ajusante, que aí sim compõe as empresas que adquirem a produção agropecuária e utilizam como matéria-prima para transformar, então seja ali a agroindústria, não só a agroindústria, mas a gente também tem as complexas redes de armazenamento dos produtos agropecuários, as empresas de transporte, de processamento, toda a industrialização, toda a distribuição até o consumidor. Então, é o depois da porteira, o setor ajusante. Aqui nessa tabelinha, a gente tem exemplos. Então, temos aqui os segmentos amontante, antes da porteira. Os defensivos, os fertilizantes, as rações, os insumos veterinários, as máquinas, os equipamentos. Na produção agropecuária, dentro da fazenda, produção animal, produção vegetal, o extrativismo acontecendo ali. Depois da porteira, o setor ajusante. Então, o segmento de transformação, indústria de alimentos, de têxteis, vestuário, madeira, bebidas, álcool, papel, fumo, óleos e essências, fármacos, produtos químicos. Olha como o agronegócio é abrangente. Depois, segmento de distribuição. Também está depois da porteira ajusante. Todo esse material vai para bares, restaurantes, supermercados, hotéis, padarias, redes de fast food, atacadistas, varejistas, exportação, importação, armazenagem, resfriamento. E aí você tem os serviços de apoio a tudo isso, os profissionais do mercado, educação, capacitação, pesquisa e desenvolvimento, sistema financeiro para dar crédito, né? Transporte, embalagem, informações de mercado, associativismo e cooperativismo e outros. Então, tudo isso abrange a grande cadeia produtiva do agronegócio. E só para a gente consolidar, então, esse conhecimento, segmento antes da porteira, atividades produtivas que se relacionam com aquisição de sementes, mudas, fertilizantes, agroquímicos, tratores, implementos, equipamentos de irrigação, embalagens. Então, ele é definido pelas empresas que fornecem os insumos necessários para que os produtores rurais possam produzir os alimentos. Então, é o amontante. Dentro da porteira, dentro da fazenda, é a produção em si, a produção agropecuária e todas as atividades relacionadas, como arroz, café, a carne de frango, a carne bovina, carne suína, feijão, as florestas plantadas, fruticultura, hortaliças, o turismo rural, tudo o que acontece dentro da porteira. Os principais agentes econômicos desse segmento são os próprios produtores rurais, as unidades produtoras. E depois da porteira, o setor ajusante, nós temos aí como exemplo as empresas que praticam o armazenamento, o beneficiamento, a comercialização, industrialização desses produtos, o transporte. Então, ele é composto por agentes econômicos que desempenham a função de processar, de distribuir esses produtos agropecuários até chegar aos consumidores finais. Como acabamos de ver, o agronegócio é muito grande e muito abrangente. E se a economia rural estuda tudo o que acontece nessa grande cadeia do agronegócio,
Óbvio que ela abrange diversos segmentos. Vamos destacar aqui alguns dos segmentos que a economia rural estuda. Então, ela estuda a parte de comercialização agrícola, ela estuda as políticas públicas, o que o governo está fazendo de incentivo ou de proteção ao segmento rural, a questão das finanças do setor rural, se há crédito, se não há crédito, como que está a taxa de juros, como que os produtores rurais estão tendo acesso ao capital. O desenvolvimento econômico rural, né, o que o setor rural contribui para o desenvolvimento das pessoas que moram no campo. A administração rural, claro que essas empresas rurais precisam ser geridas e a economia também contribui com isso. A extensão rural, a transferência de conhecimento para chegar lá na ponta do produtor rural, o planejamento das atividades rurais em função também da economia, a economia regional rural, como que divididos em regiões aí o setor rural consegue se destacar e contribuir economicamente com o desenvolvimento regional. A questão social, né? Sociologia rural também tem a ver com a economia rural. O meio ambiente, não tem como dissociar as questões ambientais das questões rurais, porque o rural, o agronegócio acontece na zona rural, aonde o meio ambiente precisa ser preservado, precisa ser também conservado, e para isso a pesquisa agropecuária contribui para cada vez mais produção com sustentabilidade, aumento de produtividade com sustentabilidade ambiental e com cada vez melhores resultados econômicos também. A industrialização dessa produção agropecuária também é um estudo da economia rural, a própria produção rural em si e a estrutura fundiária, né? Como é que é a divisão de terras, a divisão fundiária, a concentração fundiária, a distribuição fundiária, tudo isso também interfere na economia rural e é seu objeto de estudo. Bom, em aulas anteriores a gente estudou os princípios básicos da economia e quase que na sua totalidade se aplicam à economia rural. Porém, nós temos que ter alguns cuidados, algum olhar diferenciado, porque o setor rural tem algumas particularidades que outros setores não têm. Então, a gente tem que lidar com um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado com o setor rural, quando a gente trata de economia e de gestão, por conta dessas peculiaridades. Não é o mesmo que, por exemplo, você gerenciar uma loja de calçados, você gerenciar uma empresa rural, e a gente vai ver por quê na lista aí dessas particularidades. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira delas é a necessidade de refino. A maioria dos produtos rurais, eles vêm em estado bruto. A maioria precisa de algum trato para estar apropriado ao consumo. Então, por exemplo, o milho que sai da roça precisa ser debulhado, o arroz precisa ser descascado, quase todo alimento precisa de algum processamento para o seu consumo. Então, a necessidade de refino. Então, cada passo a mais que o produtor rural avança no sentido desse refino, mais valor ele agrega ao seu produto. Outra particularidade do setor rural é que os produtos são perecíveis, então é a perecibilidade. Se hoje não está bom para vender, o preço não está bom, ou se hoje eu não tive cliente, eu não posso esperar até amanhã ou depois ou a semana que vem, como se eu estivesse numa loja de sapatos. O meu produto estraga, eu preciso comercializar rapidamente, sob pena de perda total ou parcial do meu produto, ou perda da qualidade do produto. Então, a gente vê muito isso nas feiras de hortifruti grangeiros, né? Que no começo da feira, os produtos estão lá em preço, quando vai chegando no final da feira, então já você consegue descontos, etc., porque o produtor precisa se livrar daquele produto que na feira seguinte não vai estar mais bom para a comercialização. E isso acaba sendo uma cena recorrente e muito triste de se ver, que é o desperdício de alimentos por conta dessa perecibilidade, por conta de o produtor rural não conseguir escoar toda a sua produção na forma de venda, e tanto trabalho que dá para ser produzido, tanto custo envolvido, e muitas vezes acontece isso aí, o produto vai para o lixo por conta dessa perecibilidade. Outra característica muito marcante do setor rural é a escalabilidade. O que isso significa? Um grande número de produtores rurais produz a mesma coisa e colhe ao mesmo tempo. Isso implica grande concorrência entre eles. Grande concorrência para vender, para colocar aquele produto no mercado.
pelas condições gerais da agricultura, ocorre assim. Então, quando eles estão em início de produção, há uma corrida por insumos, por tudo aquilo que precisa naquela cadeia retrospectiva. Ou seja, isso pode gerar até um aumento do preço desses insumos, porque todos estão buscando aqueles insumos no mesmo momento. Na hora que eles colhem, todos estão colhendo ao mesmo tempo e ofertando aquele produto ao mercado ao mesmo tempo. Um grande número de oferta, quem escolhe o preço é o comprador. Então o preço acaba caindo. Então essa questão da escalabilidade também é um ponto de cuidado para o produtor rural. Outro fator de muito cuidado para o produtor rural é a sazonalidade. A economia rural lida com a sazonalidade porque os produtos agropecuários, eles têm geralmente um tempo que eles estão no mercado. Tem o tempo da safra e o tempo da entre-safra. Então, por exemplo, aí na imagem, a safra de uvas no sul do país acontece de janeiro a março. Todo o resto do ano é o período da entre-safra. Quando é que o produtor tem receita? Quando é que ele recebe pela venda do seu produto? Nesse período da safra. Todo o outro período do ano, ele está apenas tendo que desembolsar para arcar com os custos da próxima safra. Então, isso requer um planejamento econômico financeiro muito grande por parte do produtor rural. Diferente de que, se eu tiver uma loja de sapatos, que é o exemplo que eu estou usando aqui, eu posso ter vendas de sapatos todos os meses, regularmente ali, com minhas receitas, os meus custos mensais. Na agricultura não, tudo é muito concentrado em um curto período do ano. A suscessibilidade ao clima e a fatores biológicos. A agricultura é muito sensível às questões climáticas e às questões biológicas, que muitas vezes são provocadas também pelas questões climáticas. Então, tudo isso está interligado. Então, uma instabilidade no clima, se chover demais, se chover de menos, uma seca prolongada, pode acarretar aí na perda de uma safra ou na queda brusca da qualidade daquele produto, assim como uma infestação de pragas e doenças, já que a gente está falando de ser vivo, né? A produção que lida com ser vivo e está suscetível a tudo isso. E no período que nós estamos atravessando aí de enfrentamento de mudanças climáticas, essa questão se agrava um pouquinho mais. Outra questão importante é a variabilidade. Vamos sair um pouquinho do setor rural, vamos imaginar que a gente trabalha numa indústria de shampoos. Então, todo o shampoo produzido naquela indústria sai exatamente com a mesma consistência, com o mesmo perfume, na mesma quantidade, com a mesma embalagem milimetricamente padronizada. No setor rural não é assim. A produção tem altos e baixos. Então eu tenho produtos de formas extremamente variadas, na mesma safra às vezes, e com diferenças de uma safra para outra. Diferenças de tamanho, de aparência, de peso. Então o produtor rural tem que estar preparado com estratégias para lidar com as diferentes formas, pesos, aparências e tamanhos que o seu produto possa estar atingindo em determinada safra. Tanto em comparação aos seus concorrentes, como em comparação com o dele mesmo em safras anteriores. Então ele tem que ter estratégias de preço, de colocação desse produto no mercado, considerando essa variabilidade. A última particularidade aqui é o prazo de retorno do investimento. Em finanças a gente chama de payback. Todo negócio necessita de um investimento inicial e o empresário tem que esperar um prazo para que aquele investimento retorne ao seu bolso. Todos os negócios são assim. Ocorre que, se eu abrir novamente o exemplo de uma loja de sapatos, no meu primeiro mês de funcionamento, eu já vou estar obtendo receitas e lucros daquela venda de sapatos. Então, o dinheiro investido em estoque já está retornando, o dinheiro investido em instalações já começa a retornar devagarzinho por meio do lucro. Na produção rural é um pouco diferente. Eu tenho um prazo muito mais elástico entre o que eu invisto, é um prazo grande de investimentos, e aguardo um longo período para obter o retorno desse investimento. Claro que, dependendo do tipo de atividade, esse retorno pode vir mais rápido ou muito mais demorado. No caso das culturas de ciclos curtos, aí das hortaliças, etc., esse giro, esse retorno é mais rápido. No caso de culturas de ciclos longos, como por exemplo florestas plantadas, a silvicultura,
esse retorno pode vir aí acima dos 7 anos. Então, o produtor tem que estar preparado com um bom e longo período de investimento e aguardar pacientemente o retorno desse investimento. Com isso, finalizamos a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e alerto para ficarem de olho, cumprirem todas as fases da rota de aprendizagem. Temos mais conteúdos lá para vocês e a nossa tradicional atividade para compor a frequência de vocês nessa aula. Bons estudos a todos e contem sempre comigo.